Aqui de novo hoje, 25/11, para a nossa última live do ano, com essa nossa convidada especialíssima, essa querida amiga Renata Fabiani. Vamos aguardar ela, bater um papo bem gostoso. Essa live no Chico. Hoje vamos falar sobre Francisco de Assis. Boa noite, Renata. Boa noite, querida, tudo bem? Bem, está me ouvindo bem? Muito bem, tudo perfeito. Que bom. Boa noite, seja muito bem-vinda. Gratidão por ter aceito participar da nossa live no Chico. Hoje a gente fecha o ano das lives, porque a gente em dezembro tem a peça, então não teria como conciliar. Então hoje é a nossa última live de 2021. Gratidão, viu? Eu que agradeço, um imenso prazer de participar nessa casa maravilhosa. Pessoal, a Renata Fabiani é advogada, né, palestrante, espírita, e primeira secretária da USE Intermunicipal de Bauru, minha colega, né? E vai ser uma delícia bater esse papo com você, falar sobre Francisco de Assis. Renata, eu vou ler, porque falar sobre Francisco, eu imagino que não tem como a gente falar e não ler a oração que é dedicada a Francisco, na verdade, né? E aí a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? Exatamente, perfeito. Vamos lá. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais, consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí, Renata, eu não sabia, vou te confessar que eu não sabia, claro, estudando para a live, eu na Wikipédia vi que essa oração não foi feita por Francisco de Assis. Ela apareceu em 1912 num boletim espiritual, né, em Paris, na França. Em 1916 foi impressa em Roma, numa folha em que no verso estava oração e no outro lado a imagem de Francisco. Por essa associação e pelo fato de que o texto reflete muito bem o franciscanismo, essa oração começou a ser divulgada como se fosse de autoria do próprio santo. Mas que agora a gente descobriu que não é, mas que também não diminui em nada esse grande ser humano que foi Francisco de Assis, né? Com certeza. E aí eu já emendo então, passando para você. Então, Vamos lá. mas Você... pode ir lá. você sabe, eu também não sabia. Para mim foi uma surpresa, embora eu tenha lido 4 biografias sobre Francisco. Então, eu te agradeço de ter trazido para mim essa informação. Tá na Wikipédia. Eu acho que a Wikipédia é um site muito sério, né? Não viria com verdade. Mas, enfim, não diminui nada também, né? Esse grande homem. Renata, você já fez outras palestras sobre Francisco? Qual o motivo da escolha desse tema? Então, Ivair, sabe o que aconteceu comigo? Foi muito interessante. Eu sempre tive uma simpatia por Francisco de Assis. Inclusive, embora eu seja espírita, eu tenho uma imagem de São Francisco de Assis na entrada da minha casa. E é interessante que eu tenho um casal de amigos, a doutora Teresa Pfeiffer e o doutor Guilherme, e eles são muito devotos a São Francisco de Assis. Então tem muitos quadros, muitas imagens na casa deles, e eles são pessoas bondosas. Ele, para mim, é um verdadeiro franciscano, né? Ele segue os preceitos de Francisco. Então, eu achei que ele seria a pessoa mais indicada para me indicar uma biografia de Francisco. Até porque é o santo que mais biografia tem. Eu fui pesquisar, tem mais de 400 biografias. Então eu fiquei perdida, porque eu queria alguma muito que eu entendesse, que fosse fiel realmente à vida dele. E aí, como diz aquele ditado, aquilo que você está procurando também está procurando você, né? Se seu desejo for nobre, justo, a finalidade for
correta, o universo também colabora. E aí, lá na nossa livraria da USE, Intermunicipal Bauru, chegou o livro, ó, Simplesmente Francisco. E como eu peguei esse livro, então, era lançamento, e eu comecei a ler e fiquei encantada. Realmente, para a gente iniciar, é um excelente livro. E depois para deixar ali na cabeceira, porque é um livro de consulta. Quando você se sentir deprimido, quando você precisar de uma palavra de otimismo, é um excelente livro. Mas aí eu não parei por aí. É do De Luca, né, Renato? Esse é do José Carlos De Luca. José Carlos De Luca, Vocês vão encontrar lá na livraria da USE. O que acontece? O José Carlos De Luca, ele é aquele autor que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares de cada título dele. Mas eu tenho certeza que Francisco vai bater essa marca. Ah, vai. E ele faz um trabalho muito bonito, né, Renato? Ele doa todos os direitos para ele está doando para Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras, isso. Então, além de nós estarmos nos iluminando com a vida de Francisco, nós também estamos colaborando para essa Caridade Sem Fronteiras, que são crianças necessitadas. Bom, aí o que aconteceu? Sabe, Vai? Eu fui atrás de outras obras. E aí eu também me deparei com essa obra, Francisco, e é do Guilherme Samora. E também veio completar o que eu precisava saber de Francisco. E eu fiquei tão maravilhada que nas minhas palestras eu sempre falava de Francisco, a partir desse livro. Até que o Osmar, né, nosso querido Osmar, presidente da USE, ele disse assim: olha, Renata, você já descobriu quem foi Francisco na outra encarnação anterior a Francisco? E você sabe quem foi Francisco? Eu? Não sei. Já me falaram, mas assim... Então, aí eu fui atrás desse livro aqui. Também comprei lá na livraria da USE. E é pelo João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E aí eu descobri que o nosso querido Francisco de Assis foi João Evangelista, o apóstolo amado do Cristo. E o Espírito, um missionário evoluído, pediu para Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, para voltar à Terra. Em outras passagens, não foi só essa de Francisco, depois ele retornou, e eu vou contar também depois quem foi ele. Depois nós estivemos muito próximos de Francisco. Nós estivemos muito próximos do apóstolo João Evangelista. Porque o que aconteceu? Nessa época aqui de Francisco, João Evangelista pediu para retornar à Terra, porque nós estávamos enfrentando a humanidade um período muito difícil. Além da igreja, né, estar perdida, também nós estávamos enfrentando as cruzadas, a briga pela Terra Santa. Então o missionário pediu para estar aqui, para colaborar nesse momento de grande turbulência para a humanidade terrestre. E depois voltou também em outras vezes que eu vou contar no decorrer da nossa explanação. Eu não sei se eu vou estragar a surpresa, mas eu vi uma live, eu não quis falar, mas eu vi uma live do Geraldo Lemos, né? E ele fala que Chico falou que ele foi João Evangelista. Se ele foi João Evangelista e Francisco foi João Evangelista, ele foi Chico Xavier. Exatamente. E além dele, antes dele vir, né, de ser o nosso Chico, eu não tive esse privilégio de conhecer Chico Xavier. Hoje eu até falo, nossa, ele estava aqui caminhando comigo, eu já existia. Mas nessa época eu tinha 19 anos, não tinha noção, né? Ainda não tinha despertado para a espiritualidade. Mas o nosso João Evangelista estava aqui junto com a gente. Chico Xavier nasceu aqui para nos iluminar mais uma vez. E aí também, através das lives de Geraldinho,
eu descobri que o nosso querido Chico Xavier foi Allan Kardec. Foi Allan Kardec. Foi Allan Kardec. Então você vê esse missionário, né, de tempos em tempos aqui conosco, para nos iluminar, para dar um alavanque, né, na nossa evolução espiritual, no nosso planeta. Na nossa evolução. Ó, eu também comprei mais um livro, eu estou virando especialista em Chico Xavier, em Francisco de Assis. Francisco de Assis. De Chico, vai. De Chico. Sabe por quê que eu me identifiquei, que eu gostei muito? Porque, como o De Luca fala, o Francisco de Assis, ele parece muito conosco. Ele não nasceu santo. Ele foi construindo, né, a sua santidade aos poucos. Até porque ele nunca pretendeu ser santo. Na verdade, ele queria seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. A única pretensão dele era seguir esses passos. Então, aí, Renata, desculpa te cortar, mas eu te perguntar. Qual era o sonho do pai biológico de Francisco, né? E qual o sonho, né, do pai maior, né, de nosso Deus em relação a Francisco? Existia aí uma coisa, né? O pai biológico dele queria que Francisco fosse né? E seguisse um caminho. Francisco, assim, discordando de tudo, assim, de todos, assim, até meio que surpreendente, porque ninguém esperava, né? Ele parte para outro caminho. Como é que foi essa história? Então, você sabe que o Francisco de Assis, né? Ele tem uma história muito linda que eu não sabia e eu fui me encantando. Primeiro que o Francisco não nasceu Francisco. Ele nasceu Giovanni de Bernardone. E aí o seu pai, quando voltou da França, era um rico comerciante, negociante de tecidos, ele voltou e resolveu batizar a criança, né, que a mãe, no nascimento, nomeou como Giovanni. Ele resolveu batizar Francisco, batizá-lo de Francisco, que significa francesinho. Ele havia voltado da França, tinha feito excelentes negócios, estava apaixonado por aquela nação, então resolveu homenagear seu filho, colocando o nome no seu filho, homenagear a França, colocando Francesco no seu filho. E aí o que acontece? Ele sonhava para Francisco não só a continuidade dos seus negócios, mas o sonho era que Francisco fosse um cavaleiro, porque os cavaleiros, né, eles eram titularizados nas cidades, ganhavam notoriedade. Então esse era o sonho do pai de Francisco. E Francisco, a princípio, também sonhou o sonho do seu pai. E se colocou na guerra. Olha como é contraditório, né? O homem que sempre falou de paz foi para a guerra. E quando Francisco foi para a guerra, ele voltou derrotado. Primeiro que era uma luta entre as cidades de Assis e Perúdia. E ele foi aprisionado, ficou 1 ano encarcerado, só não foi morto porque era assim, valia mais vivo, né? Porque aí a cidade pediu resgate para o seu pai e para a família dos demais rapazes aprisionados ricos. Então Francisco voltou derrotado. Voltou para a cidade, foi trabalhar no comércio do seu pai. E Francisco era conhecido porque ele era o playboy, né, da cidade. Bom vivant, né? Bom vivant. Bom vivant, Muitas festas patrocinadas por ele, regadas a vinho. Gostava de roupas caras, né? Tinha acesso a tecidos importados. E Francisco, então, aproveitava todo o dinheiro que a família dele tinha. E o pai dele também supria todas as vontades de Francisco. Aí, para você ver, né, Ivair, nós estamos falando de João Evangelista. Quando a nossa doutrina diz que mesmo um missionário pode vir à Terra e se perder, né, porque a gente chega aqui, esquece, né, o véu do esquecimento. Ô, Renata, um apóstolo, né? Um apóstolo. Um apóstolo cuidou de Maria, né? Ela assumiu a responsabilidade de Maria.
olha como que é o véu do esquecimento. É isso aí mesmo que você está falando. A gente chega Né? aqui, a gente se encanta com a porta larga da perdição, principalmente se a gente nasce numa família abastada, né? Então é festas, viagens, roupas caras, bebidas, amigos, mas aqui não é uma colônia de férias, né? Lógico que nós podemos nos beneficiar de uma vida mais calma e tranquila, mas não fazer disso o nosso objetivo, né? É curtição e esquecer que nós viemos aqui para ser. E aí, Ô, Francisco, Renato, só uma pode perguntinha. falar. Ele era filho único ou não tem essa informação? Ou não? Ele tinha Olha, irmãos? eu não também até agora Também não, obtive essa não fala, informação. né? A princípio, ele era filho único. É, também Imagina acho que era você filho. sonhar para o seu filho único, né? O sonho de ser cavaleiro. Aí ele vai, fica lá, volta derrotado, voltou depressivo, foi trabalhar na loja do seu pai. E aí houve, Vair, o primeiro sinal de Jesus chamando ele para voltar aos trilhos, né? Porque ele estava lá, inebriado com aquela vida de playboy da Úmbria. E aí entra um mendigo na loja do seu pai, e Francisco estava lá, e o mendigo pede uma esmola em nome de Deus. Olha que interessante, em nome de Deus. Francisco enxotou o mendigo da loja, e depois que ele teve esse ato, o mendigo deixou a loja, ele teve uma crise de consciência e pensou: se fosse um nobre aqui de Assis, alguém muito rico, eu colocaria até tapete vermelho para recebê-lo, né? Mas como era um pobre, então eu tratei ele dessa forma. Bom, o que aconteceu? Ele foi atrás desse mendigo, deu todo o dinheiro que ele tinha no bolso, levou alguns cortes de tecido e entregou a esse. E voltou estranhamente feliz. Ele nunca tinha experimentado uma felicidade como aquela de fazer o bem. Então, você vê como é, né? O pai maior tinha um sonho para Francisco. E começou a Sim. acordar Francisco a partir desse mendigo, né? Já o pai biológico queria ele cavaleiro. Se ele fosse cavaleiro, será que a gente estaria falando dele hoje? Ah, não, né? Engraçado que eu vejo muita semelhança, né, com o Paulo, né? Você vê? Paulo Sim, também era de uma família muito rica, né? sim, Sabe, de tecidos, e acaba, né? O pai acaba expulsando ele, né? Quando ele sim, volta, né? Lá para Tarso, que não tinha mais onde ficar, ele volta do deserto. Então você vê sim, que semelhança, né? E Paulo, olha a sim. importância de Paulo, olha a importância de Francisco, que foi É, João, né? Que esteve com Paulo. Então você vê como que as coisas vão, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai é. ficando, né, admirado com essas coisas, né, Renato? Então, ó, o pessoal está me perguntando aqui como faz para entrar na nossa live. É só Entra, entrar direto no Instagram do Chico, já tem a bolinha lá, tá ao vivo, só. Chico É Xavier. Chico Xavier. É underline, Chico Xavier, underline, Bauru. Perfeito, mandei para eles. Arroba Chico Xavier, underline Bauru. Perfeito. Então, Evair, aí o que acontece, né? Ele voltou derrotado, mas ele soube pelos amigos que ia ter novamente um novo alistamento e que ele poderia então se tornar cavaleiro. E aí, de novo, né? E quantos de nós, né? A gente está indo por um caminho reto, de repente vem alguém falar, vamos, vai no centro, vai no grupo de estudo, né? Bom, beleza. Aconteceu isso. Ele estava indo para o caminho do pai novamente, vem colegas conversar. Vamos, olha, você pode novamente se tornar um cavaleiro. E aí ele se inscreve para ir para a cruzada, aquela guerra que a Igreja Católica estava travando contra os sarracenos, brigando pela Terra Santa, a Terra do Santo Sepulcro, né? Aquela guerra que eles já estavam mandando até crianças para a frente de batalha. E Francisco vai novamente e volta novamente derrotado. E aí caiu numa depressão profunda
e começou a pensar e ouviu nesse momento o segundo chamado de Jesus Cristo. Francisco, quem você prefere servir? O servo ou o Senhor? E ele disse, o Senhor. E aí, mesmo assim, ficou pensando, caminhando pela cidade de Assis, sem entender esse chamado. Até que de frente para o crucifixo da igreja toda destruída de São Damião, ele viu Jesus como se descesse do crucifixo e falasse com ele. Francisco, reconstrói a minha igreja. Não é Nossa, lindo que lindo. demais? Lindo, lindo, maravilhoso. E aí, Renato, como o Francisco fez, então, para informar os familiares, né, o seu novo caminho? Porque aí ele ia enfrentar uma barra, né? Nossa Senhora, né? Imagina, né? Se a gente, por muito pouco, né, a gente causa um estardalhaço quando a gente fala, agora eu sou espírita, agora eu vou seguir, É, né? Família ah, geralmente é, de outra vou te formação. deserdar, vou te deserdar, É, né? Sempre você tem, vai por pé. né? Então, o que aconteceu, Jair? Francisco, então, recebeu esse chamado. Ele entendeu o chamado literal, como se fosse para construir a igreja. Construir de uma maneira física. Pegar as pedras, ir lá e ir construindo as paredes que estavam totalmente destruídas. A igreja não tinha nem cobertura. Ela tinha paredes assim, era uma ruína. Então ele entendeu que ele deveria construir. E começou. Só que ele pegava dinheiro da loja do pai dele para comprar pedras. Uhum. E aí foi lá construir, todo mundo começou a achar, esse cara tá louco, não é possível. E o pai dele também. Teve vários momentos, teve até um momento que o pai dele levou a situação ao bispo da cidade, ao bispo de Assis, porque naquela época os casos de família não ia para o juiz de família, né, o juiz de direito. Ia para o bispo que Ah, resolvia, a Igreja igreja que. Católica, né? É, E aí ele levou o fato para o bispo, e o bispo chamou Francisco. Existe até uma audiência pública onde o Francisco entendeu que ele estava errado. Porque se a gente quer fazer caridade, nós temos que fazer com o nosso dinheiro, com os nossos esforços. Então ele deu razão ao pai, e a partir daquele momento ele disse que ele iria, então, angariar os fundos, ele iria trabalhar e não iria mais usar o dinheiro do pai. Inclusive as vestes, ele se despiu, né? Entregou as vestes ao pai, e foi a partir desse momento que ele ganhou uma roupa lá, que o bispo cobriu ele e arrumaram uma roupa para ele, e a partir daquele momento ele tinha apenas um traje para se vestir. Então, Francisco causou um estardalhaço, não só para a família, que foi um escândalo para o pai dele. O pai dele se sentiu muito ofendido, praguejava o tempo todo, desejando tudo que houvesse de ruim para Francisco. A cidade o tratava como um louco, porque imagine, você ser rico, se despedir de tudo, abnegar da sua herança. Então, ele foi muito difícil para Francisco. Os amigos também o criticavam. E o que acontece, né? Ele deixou que todo mundo falasse e pensasse o que quisesse. Ele era fiel à consciência dele. E é interessante, sabe, Vai, que alguns amigos foram lá na igreja de São Damião tentando demovê-lo dessa ideia. E eu me lembro, num desses livros que eu li, que o diálogo é o seguinte: Francisco, não precisa agir dessa forma. Volta para sua casa que nós vamos te ajudar. Cada um de nós aqui vamos conseguir angariar algum fundo. E aí, com esse dinheiro, a gente paga para pedreiros construir essa igreja. E aí Francisco se vira para eles e diz: houve um tempo em que eu acreditava em palavras. Aí os amigos entenderam. Então, também começaram a pegar pedras e a construir a igreja, e também fizeram parte, então, daquela nova ordem que se iniciava com Francisco de Assis.
Que linda. O Renato, Francisco, então ele não entende assim de pronto, quando Jesus fala para ele assim, né? Reconstrói a minha igreja, que ela está em ruínas, mas é tudo bem, ele entendeu que era material, mas a verdade era espiritual, ele queria dizer isso. Exatamente. É uma construção muito maior, né? Então, o Francisco, ele acreditou que essa construção era uma construção material. Literalmente, ele foi lá para reconstruir. Mas a construção era muito mais profunda. Haviam rachaduras na igreja tão grandes, porque até quando ele pediu uma audiência com o Papa, porque a ordem dele foi crescendo, e ele não queria ser tratado, ele não queria que aquele conjunto de pessoas, né, imbuídas no mesmo objetivo, de cuidar dos pobres, dos necessitados, dos leprosos, porque não há como a gente falar de Francisco de Assis sem lembrar da assistência social, do cuidados com os menos favorecidos, e principalmente com os leprosos, porque naquela época a Itália estava assolada, né, de rancenianos. Então, todo mundo desprezava, tinha pavor. Era um mau auguro você encontrar com um ranceniano na rua. Então, imagine como era difícil. Então, Francisco, ele entendeu que essa reforma era profunda, mas ele foi entendendo aos poucos. E quantos de nós, né, nós falamos assim, bom, agora eu já criei meus filhos, eu já estudei, eu já trabalhei, às vezes já está até aposentado e fala, acabou, não tenho mais nada. Será que não é aí que começa a sua missão? Em fazer para o outro, e nem precisa chegar, né, num momento desse de aposentadoria, de calmaria, né? Não, nós podemos sempre, até porque Francisco dizia assim, oração e obra. Porque oração sem obra, o ócio é a pior coisa que o homem pode experimentar. Não adianta a gente ficar só com as mãos impostas, né? E não tiver com as mãos expostas para os necessitados. Então, o que acontece? Francisco começa a entender paulatinamente qual era a construção que nosso Senhor Jesus Cristo estava pedindo. E aí ele não queria ser tratado como uma agremiação herege, né? Então ele queria a aprovação do Papa. E ele foi ter com o Papa. A princípio o Papa não entendeu, achou que era uma vida muito difícil, muito rude, de pobreza total. E ele regressou triste, porque não tinha aprovação. Na verdade, ele não regressou, o Papa disse que eles deveriam se hospedar numa pocilga, e aí logo perto do Vaticano ele achou um chiqueiro de porcos e ficaram os 4 lá, né? A comitiva, Francisco mais a sua comitiva, ficaram lá. Se o Papa mandou que eu fique com os porcos, ficarei com os porcos. Mas tudo isso é intuitivo, porque se ele tivesse voltado, nesse ínterim, deles terem dormido lá no chiqueiro dos porcos, o Papa teve um sonho. Ele também recebeu uma mensagem de Jesus para que recebesse novamente o seu pobrezinho de Assis. Eu queria te perguntar, já na sequência, quando o Francisco entrega, então, as suas vestes para o pai, ele tem uma decepção, né, onde ficavam lá os membros da Igreja Católica, que ele pede abrigo, né? E eles meio que tratam Francisco ali, não é? E ele não é bem recebido. E até colocado para fora. Aí ele fica na dúvida, que ele fala, pai, mas como que eu vou construir a sua igreja? Aí Jesus fala para ele, continue caminhando, tá? Sim, e aí que ele chega lá no leprosário, onde ficava o leproso, que aí ele se encontra. Né? Aí que Jesus fala. Aí Jesus fala, é aqui que eu estou, não lá onde, né, naquele templo de pedra, onde as pessoas vão pedir para elas mesmas e tal, né? Mas se você quer me achar, me procure aqui. Né? Exatamente. Aqui que eu estou. Você percebe como é rica a vida de Francisco? Você percebe como tem
muitos detalhes, e todos os detalhes nós podemos nos ver nele. Porque esse que sim, você acabou de falar, o que acontece? Quantas vezes a gente equivocadamente bate numa porta e não encontra acolhimento lá, não é verdade? Quantos irmãos nossos não chegam nas casas espíritas porque bateram numa porta num templo protestante e não houve acolhimento porque talvez ele tivesse uma orientação sexual que aquela crença não permite, não é? sim. Ou porque ele vive, ele não é casado, ele vive em pecado, e quantas outras situações, não é? Então, às vezes nós batemos numa porta e não conseguimos encontrar acolhimento. E foi o que aconteceu com Francisco, até ele entender que ele tinha que estar lá com os sofridos, com os rancenianos, que era lá que Jesus queria que ele reconstruísse a sua igreja. Então é maravilhoso, é muito detalhe. Se você pegar essas biografias, você vai ficar impressionado de quantas passagens, quantos momentos, né? Falavam que ele era místico, né? Os místicos, os milagres que Francisco produziu, né? Durante a sua vida, é muita história. Por isso que a gente fica Mas apaixonado agora, por Francisco. e você vê a vida de Francisco, né? Cara, não para aí, ele continua, né? Que ele até forma, né? Comunidade franciscana e tal, né? Que eles abrem mão de toda e qualquer riqueza, eles vivem na extrema pobreza mesmo, né? E não é só ele, né, Renato? Não sei se você vai falar mais pra frente, mas tem a Clara, que também vem de uma família A abastada, né? Clara, sim. Claro, Clarice, né? A Clarice, né? Clara, ela chama Clara. Clara. E ela A vem Clara, também e vai toda contra a família também. E a quase que uma história, né? a Bem legal. Clara, sim. A Clara, o que aconteceu com ela? Ela também é de Assis. A Clara teve um primeiro encontro com Francisco quando ele estava já empenhado, inscrito, né, na cruzada. E ela se depara com ele vestido de soldado. Ela ainda era uma meninota correndo atrás de uma boneca. E Francisco pega essa boneca, devolve a Clara e diz para ela: vá embora e não olhe para trás. Foi a primeira vez que dois vasos escolhidos se encontravam. E a Clara volta a encontrar com Francisco quando então ele está preso e ela e sua mãe vão levar pão aos condenados, né, aos sentenciados. E novamente ela cruza o seu olhar com o olhar de Francisco. Ela queria fazer parte da ordem franciscana, mas o Francisco entendia que não seria bem visto mulheres fazerem parte da ordem, né? E ela também abdicou de casamento, queriam que ela casasse com alguém da aristocracia, da cidade de Assis, mas ela também sentia que a missão dela era maior do que ser uma mãe, do que ser uma esposa, e ela fugiu de casa e recebeu a acolhida, né, de Francisco, da ordem franciscana, e ela funda então a Ordem das Clarissas. Então é muito bonito, ela é uma parceira de Francisco. Sabe que eu deixei de falar, nós não falamos? Eu não sabia. Você sabia que Francisco nasceu num estábulo? Eu sei, até assim, eu esqueci também não fala, porque na verdade a mãe estava para ter o parto e não nascia, não nascia, chegou um mendigo que ninguém conhece, né? Bateu na porta e falou, ó, fala para ela ir pro estábulo, né? A Senão a criança. criança não vai nascer. Então, Foi enviado do mestre ali, né? Foi você enviado dele. percebe a similitude com Jesus, né? Ele veio, ele já foi marcado ali, já era um sinal de que ele, como missionário, como João Evangelista, vinha aqui para novamente seguir os passos de Jesus. Então ele nasce no estábulo como nosso mestre, né? Como nosso amado Jesus Cristo nasceu no estábulo.
um filho de um nobre de Assis, com toda a assistência de parturientes lá, e não nascia. Então chega esse peregrino, bate na porta e fala: olha, diga para a senhora Pica Bernardoni que a criança só nascerá no estábulo. E ela resolveu, então, cumprir a ordem, e Francisco veio ao mundo no estábulo, dando já os indícios da sua missão. É lindo demais. Imagina você descobrir tudo isso. Para mim foi demais. Francisco mudou a minha vida. Francisco, assim, esse espírito, é um espírito assim, que acompanha Jesus, provavelmente, quando o mestre veio, né, na missão dele, de trazer a boa nova, né? Sim. Ele, claro que vieram espíritos antes enviados por ele, né? Os profetas, Moisés, até Moisés e tal. Depois vieram espíritos junto com ele ali, né? Sim. A mãe, o pai e tal, né? A família. E ele deixou os apóstolos, né? E João foi um dos que ele mais amou, porque ele pediu que olhasse, cuidasse de Maria, né? Sim, então sim. Você vê que Jesus, olha a confiança que o mestre tem nesse espírito. Sim. Porque se você passou de João para Francisco de Assis, né? Pois veio como Allan Kardec, Chico Xavier. Gente, é um espírito das mais altas esferas espirituais, né? E o nosso Chico, se você for ouvir todas as histórias, você também vai ver uma similitude com Francisco de Assis, com João Evangelista. Chico Xavier, ele tinha um respeito tão profundo para falar de Jesus. Ele não falava de Jesus como nós falamos. Ele tinha um respeito. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que era o mesmo modo de falar de João Evangelista. Nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco, o nosso Chico, eu não me conformo de não ter tido esse contato com ele. E tivemos essa chance, né? Eu também. E você vê que Francisco de Assis, ele era assim, tão assim, que era a irmã terra, a irmã água, tudo ele pedia, né? Sim, a irmã morte, irmão sol, irmã árvore, eu posso ficar aqui na sua sombra. Tudo para ele era, né? Olha, isso em 1209, 1220, né? Até quando ele. E sabe o que é interessante, vai? Ele, o tempo todo, ele consultava o Evangelho. Então, quando alguém chegava com alguma dúvida, e agora, Francisco? E agora, irmão Francisco, o que devemos fazer? Ele falava, não sei. Ele tinha a humildade de falar, não sei. Vamos consultar o Evangelho. Então, é um modelo, é um exemplo que teve aqui com a gente depois de Cristo. E quantas vezes nós não temos dúvidas e nós não devemos, então, consultar o Evangelho. O que eu devo fazer? Qual o caminho seguir? Então, essa humildade de Francisco, ela contagia a gente. E ele, o tempo todo, tentava seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente encontra, não sei você, mas eu encontro, muitas pessoas dizendo, eu não sou Jesus. Então exigindo demais de mim, ainda não sou Jesus. Está na hora de ser, está na hora de seguir os passos, fazer o seu possível. Deus, o nosso Pai maior, que mandou o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, autorizou para que ele desse exemplo. Nós não seguimos. 1200 e poucos anos depois, mandou o apóstolo evangelista, o apóstolo amado, para dar exemplo. E ele mostrou, mesmo sendo uma pessoa de carne e osso, passando por aquelas tentações que o dinheiro ofereceu a ele, né? Mostrou também que ele conseguiu vencer toda aquela porta de facilidades, toda aquela porta de perdição, né? Ele mostrou que era possível retornar ao caminho. E ele mostrou que era possível também seguir os passos de Cristo. Aí você fala assim, mas agora em 2021, salve-se quem puder mais que chore menos. Não, porque veio Chico Xavier em 1910, 1909. 10, né? 10. Morreu em 2002. Veio de novo para mostrar
que era possível seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E Chico também teve oportunidade, por várias e várias vezes, de ficar rico. Sim, Quantos ofereceram para Chico, quantos, né? sim, Bilionários, e Chico nunca, né? Não morreu era para pobre, ele morreu. ser bilionário. Quem que escreveu mais de 530 livros? Porque até a morte foi 412. Mas ele deixou obras para serem publicadas que foram publicadas. Quem escreveu tantos livros? Que autor que você conhece que escreveu 500 e poucos livros? Se ele tivesse ganho dinheiro com as suas publicações, era um homem bilionário. E Bilionário, sim. abriu mão de tudo para as assistências, para ajudar os pobres. Então, nós tivemos com Francisco de Assis aqui na nossa terra. João Evangelista, que era um É dos um apóstolos, né? evangelista. Depois, olha, é muita coisa pra gente, né? Então, não E a é gente para teve essa você. oportunidade, viu? Então, não é para Porque, você se apaixonar, se encantar. Não é é, demais? ô, Renan, e São Francisco também, São Francisco de Assis, né? É costume. Ele é considerado também o protetor dos animais, né? E Sim, tem uma história sim. muito legal, assim, que eu não sei se o pessoal conhece, mas se você pudesse contar para nós, é do lobo, né? Eu esqueci o nome do Sim. lobo. Gude, acho que é o negócio assim. Então, é a cidade Gudi, de. É é. uma cidade próxima de Assis, é Gúbio, e Gúbio, tinha. Gúbio. E eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo porque havia um lobo que estava atacando os animais, atacando até as pessoas. E eles estavam desesperados. E Francisco estava peregrinando, né? Ele peregrinava por várias cidades. E a sua fama já tinha até ultrapassado fronteiras da Itália, né? Ele já era conhecido por muitos lugares. E quando ele passou pela cidade de Gubbio, ele soube da história do lobo. E ele foi ter com o lobo. Ele sempre estava acompanhado de algum irmão, né, algum frei, e na maioria das vezes era o Iluminato, que era, curiosamente, era funcionário da loja do pai dele, que deixou também tudo para seguir Francisco. Seu fiel Então, escudeiro, né? o fiel escudeiro, parecia o Dom Quixote e o Don Sancho Quixote, Panza. eu só chupando. E até a personalidade, porque sempre questionando o Chico, né? Achando que o Francisco estava louco, vai atrás do lobo, está devorando todo mundo. Mas Francisco, ele sabia, né? Ele sabia da essência lá dele, né? Do amor que ele tinha. Então, quando ele se deparou com o lobo, ele apresentou as suas mãos ao lobo, foi se aproximando calmamente, como se conversasse telepaticamente com aquele lobo, lógico que sim, né? E o lobo veio mansinho aceitar o carinho de Francisco. E aí ele teve uma conversa que o Iluminado presenciou com o lobo. Ele disse: Olha, eu sei que você está sofrendo de fome. Eu sei que derrubaram, né, a floresta aqui e acabaram com a sua comida. E é por isso que você está invadindo lá a cidade. Mas eu me comprometo a que os nossos irmãos lá, os habitantes de Google, vão te tratar, vão trazer comida para você. E aí houve uma amizade, que esse lobo ele frequentava a cidade a partir dessa estada com Francisco. Os habitantes alimentavam ele brincava com os animais e ia embora para a floresta. O povo esperando o Francisco chegar na floresta, ou não chegar, né? Porque o lobo iria comer ele, ou matar ele, e ele chega os dois. Chega os Ele e o lobo dois, do lado. chega os dois. Esse é Francisco. Francisco, né? Protetor dos animais, protetor da natureza. É aquele que agradecia a irmã Lua, agradecia o irmão Sol, agradecia a chuva, agradecia a dor, bendita dor, tudo ele bendizia. E sabe, Vair, que me cativou? Porque eu dando palestra, você também como na frente, né, da doutrina, divulgando, às vezes, não sei você, mas eu falando agora por mim, às vezes eu me sentia assim muito brava, sabe? Entristecida por não ver as pessoas cumprindo, fazendo errado,
ia pregar, ia fazer palestra com uma seriedade, e Francisco fazia tudo com alegria, tudo com leveza, tudo tinha que ter alegria. E ele dizia assim, para servir nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser feliz, tem que ser alegre. Como pode alguém que está servindo uma causa tão nobre ser carrancudo, bravo, triste? Não é? Sim. Então, E teve pode falar. ele me deu um chacoalhão. Eu estou Ah, mudando de Puxão vida. de orelha. Eu estou muito feliz porque eu quero seguir Francisco, eu quero seguir os passos dele. É O lógico que na minha Renato, pequenez... ele desencarnou muito novo, né? Francisco tinha o quê? 44 anos? E Isso, olha, exatamente. olha a obra que ele deixou, né? Isso Sim, com sim. pouca idade. E até aos 18 anos, se eu não me engano, ele teve uma vida de bom Até os vivan, era muito 22. rico, né? Até os 22, tá. 22 ele foi playboy. É, foi playboy, né? E ele que fazia as festas na cidade, era conhecidíssimo, né? Tá. Então você vê que quando o espírito vem, né? E faz, e aí ele larga essa vida, começa a seguir Jesus. E aí ele fica o quê? 20 anos fazendo essas obras, né? Exatamente. E passando muita necessidade, porque eles passavam muita necessidade, porque eles abdicaram de tudo, né? Muita Abdicavam de. necessidade, sim. Muita Era até uma vez que necessidade. os ladrões foram lá e pedir comida, não era nem para roubar. E aí um dos companheiros dele expulsou. Quando eles chegam, o rapaz fala, ele fala, não, agora você vai lá buscar os ladrões e trazer aqui, né? E vai ajoelhar e pedir perdão. Não sei o que tal, né? Exatamente, os ladrões não entenderam nada, né? E aí ele devolveu, e o que, que aconteceu? Os ladrões se converteram à ordem franciscana e Converter a foram ordem. lá trabalhar. E se eu te contar que Chico passou pela mesma situação? Chico Xavier. Eu não sei se você sabe que ele foi assaltado lá em Uberaba, e aí os ladrões falaram para ele, e aí dá todo o dinheiro que tem, ele não tinha quase nada, uma miséria no bolso. E aí eram dois assaltantes. Um virou para o outro e disse, eu falei para você que não valia a pena assaltar. Olha aí, ó, todo maltrapilho, com Nossa, essa filha, hein? roupa aí, ó, simples, né? E o Chico ouvindo tudo isso. E aí ele disse assim, mas o senhor não tem dinheiro? Ele disse assim, não, senhor, é que eu tenho muitas criancinhas para cuidar, né? Aí o ladrão disse para ele, mas o senhor é casado? Ele falou, não, senhor, mas eu tenho meus sobrinhos, meus irmãos, crianças da comunidade que eu auxilio. E aí o outro ladrão se comoveu e disse assim, passa aí os 200 cruzeiros que você tem no bolso. Aí o primeiro ladrão disse, eu não acredito que você vai fazer o que eu estou pensando. Me dá aí o dinheiro. E aí ele pega os 200 cruzeiros e entrega para o Chico Xavier. Na época era cruzeiros. E o Chico Xavier agradece, fala, muito obrigado, Deus abençoe vocês, meus irmãos. E aí o ladrão lá, mais irreverente, disse assim, como Deus vai abençoar? Nós somos ladrões. E Chico falou, mas Jesus foi embora com 2, ladeados por 2. Então, olha a semelhança, olha o jeito com que os dois lidaram da mesma forma, com a mesma situação, né? Então é interessantíssimo. É como Francisco muda a vida da gente a partir do momento que você tem conhecimento. E com relação à fé, sabe? Houve um momento em que Francisco, nessas peregrinações dele, como você mesmo disse, passou muita fome, muita necessidade, muitas dores, judiou muito do corpo. No final, ele até pede perdão ao irmão corpo, porque ele acredita que ele judiou demais. E o que, que acontece? Há um momento que eles estão voltando de uma peregrinação, ele e Iluminato, novamente, os dois, e já está caindo a noite, uma nevasca absurda, uma temperatura abaixo de 0. Eles descalços, só com aquele manto, morrendo de fome. E aí eles avistam longe um mosteiro. E ficam muito felizes, e vão lá, e olha, vão nos dar a guarita. E eles batem lá, era um mosteiro de franciscano, a ordem dele já tinha crescido.
E eles dizem, bate na porta e diz, quem bate? E o Illuminato falou, sou eu, Illuminato e Francisco. E lá de dentro respondem, ah, tá, que é Francisco. E não atende. E aí Francisco começa a dançar. Illuminato nesse momento fala, bom, agora enlouqueceu de vez. E Nós aí ele passando fala, fome, frio e ele dançando. fala assim, mas irmão Francisco, você está dançando, rindo e pulando. E ele diz, sim, meu irmão, porque a vida toda eu esperei por esse momento. Sempre, sempre alguém poderia nos salvar. E agora nós estamos inteiramente na mão do Pai Maior. Se nós batemos, não nos deram ajuda, só Deus poderá nos salvar. E nesse momento que ele faz essa entrega, né? O que acontece? Lá dentro, alguém fala para esse frei que foi atender a porta. Pode ser Francisco, vamos voltar lá ver, vamos lá conferir. E aí abrem a porta e ficam então muito felizes e recebem os dois. E eles são acolhidos, conseguem tomar um caldo quente, um agasalho e passar aquela noite. Então, não é demais? Quantos e quantos de nós já não passamos por situações onde você fala, não, agora ninguém poderá me salvar. Não adianta pedir bater na porta do meu vizinho, não adianta pedir empréstimo no banco. Não, é uma situação que é só Deus que pode nos ajudar, só o Pai Maior. E se a gente não tiver a humildade de Francisco de entregar, porque Deus e nosso Senhor Jesus Cristo respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente quer resolver sozinho, dentro do nosso orgulho, eles aguardam. Nós precisamos falar, olha, Pai, estou entregue, me ajude. Me ajude. Então, exercer a nossa humildade. Então, não tem como. Renato, o Francisco ele tinha algum arrependimento ou não? Tinha. E isso que torna ele, assim, mais ainda. A gente se identifica. Quem de nós não temos arrependimentos, né? E vai... Quem de nós, né? Que nós Sim. gostaríamos de voltar lá e fazer um novo começo. E ele tinha, porque ele diz que a pérola mais rara é a da paciência, que ele não teve paciência com o pai dele. Então, ele poderia ter entendido mais as razões do pai, os sonhos do pai. Não que ele deixaria de cumprir a sua missão, mas não ter sido tão duro, né? Da maneira com que naquele julgamento ele agiu, talvez envergonhando muito ainda, mais ainda o pai, né? Se despindo na frente de todos. Então, a gente pode seguir o caminho sem ferir muita gente, né? Então ele se arrependia de não ter tido paciência, de explicar quantas vezes fossem necessárias ao pai dele, que ele amava, mas que ele estava a mando do Pai Maior. E será que se ele não tivesse tido mais paciência, talvez o pai dele não tivesse entendido? Então... E a forma, Francisco é um ensinamento, uma lição, né? Que vida maravilhosa. A forma também, antes dele já muito fraquinho, quando ele volta, né? E ele pede para ficar, ele pede para visitar Clara, e Clara cuida dele nos últimos, né? Sim. E o desencarne dele também é muito assim. É muito lindo, né? Lindo, porque ele pede para que coloquem, como é que foi? Ele coloca ele na terra, é isso? Ele já tava... coloquem ele na terra, porque da terra, né? Ele veio, da terra ele gostaria de retornar. Então é muito tocante, é muito lindo. E uma coisa que eu não sabia, porque o que eu sabia de São Francisco de Assis? Eu sabia a oração, eu sabia que ele era muito bondoso, que ele conversava com os pássaros, que ele era protetor dos animais. Só isso eu sabia. Eu não sabia que ele tinha nascido no estábulo. Eu não sabia que ele seguia os passos do Cristo. Eu não sabia que na morte de Francisco, ele tinha os estigmas de Jesus. Ele, nas mãos, ele tinha as marcas dos estigmas da cruz, as chagas de Jesus. Né? Então,
e ele fazia de tudo para que ninguém visse. Ele não queria se vangloriar dessas marcas, né? Que na verdade era como que um troféu, porque ele chegou vencedor ao final na sua passagem, ele era vencedor. Ele venceu também o mundo, né? Ele passou por todas as humilhações, consolou. Sabe que é interessante que nesse livro aqui do Miramês, ele é prefaciado por Bezerra de Menezes. E eu queria pedir permissão para ler só um trechinho, onde ele fala que para falar de Francisco de Assis é falar de um anjo. Seria necessário ser um anjo também, condição de que todos nós estamos muito longe, né? Então ele fala que Francisco de Assis, velho, viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. A oração que você leu no início, a oração de São Francisco, é uma oração de atitudes, né? Não é uma oração petitório. Ele fala, fazei de mim instrumento, onde houver que eu leve, né? Consolo. Então, é uma oração de atitudes. Não há jeito na Terra, então, da gente pensar, escrever sobre caridade, sobre assistência social, sem lembrar de Francisco de Assis. Então, todos os caminhos por onde ele passou falam dele. Você sabe que eu já estive na Itália. Eu estive em Pádua. Santo Antônio de Pádua foi franciscano, você sabia, né? Não, essa eu não sabia. Não. Santo Antônio foi franciscano. E eu chamo Antônio. Conviveu, então. Conviveu vai com São Antônio. Francisco, só que tinha uma diferença, né? Santo Antônio ele era muito letrado, muito culto, e ele teve, assim, uma dificuldade, porque ele entendia que para seguir Francisco tinha que ser humilde até culturalmente. E aí Francisco disse para ele que não, para segui-lo tinha que ter o coração fraterno. Então Antônio também fez parte da Ordem dos Que legal. Franciscanos. E São Benedito também. E cada um que aderia à Ordem Franciscana fazia o que tinha, dava o que Claro, tinha. Santa Clara também. Cada um Acabaram todos. dava as suas possibilidades. Então, por exemplo, São Benedito, ele gostava de cozinhar. Então, ele cozinhava para os outros irmãos. Santo Antônio, ele era muito bom de oratória. Então, ele praticava oratória. Então, cada um utilizava as suas habilidades. Colaborava com o que era melhor ali. E é lindo, eu não sei se você lembra de um trecho aqui do livro do De Luca, que ele fala que Deus, né, Francisco dizia que Deus não espera coisas absurdas de nós. Ele quer que cada um de nós faça dentro das suas possibilidades. Possibilidades, Né? Então isso é lindo demais. E aí, só para terminar o que Bezerra de Menezes disse sobre Francisco de Assis, ele diz que o Cristo operava pelas mãos de Francisco de Assis, que era um anjo de Deus, que confortava os doentes, curava os enfermos, instruía os ignorantes, fartava os famintos e vestia os nus. Francisco dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava todos e, quando apedrejado, servia mais. Você lembra que ele bate na casa de um morador de Assis pedindo uma esmola para os pobres e o homem cospe nas mãos dele? Cospe, né? Não é demais? E aí ele guarda toda aquela humilhação, né? Ele deixa para lá, volta a bater nessa mesma casa e diz, olha, o que eu mereci o Senhor já me deu. O que o Senhor tem para dar para os pobres? Né? Porque o que ele tinha dado, cuspir, humilhar, era para Francisco. Mas Francisco não estava ali em nome dele, estava em nome dos necessitados. Será que a gente agiria assim? Então.
Então, mas a gente precisa lembrar desses exemplos, a gente precisa lembrar quando alguém é ríspido conosco, quando alguém faz alguma coisa, a gente precisa lembrar e dizer assim, tá, isso aí que eu mereço. Deixa ele, é problema dele. O que ele Sim, fez, né? O que ele fez não tem problema, eu vou relevar e vou seguir adiante. Então, olha, o Francisco, ele nunca se indignava. Quando em meio à revolta, ele orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. O tempo todo ele trabalhava. Ele não delegava, ele foi o criador da ordem, né? Ele podia sentar num trono, ter uma e mandar hierarquia só. que não tinha hierarquia, a ordem dos franciscanos, e não tem até hoje. E ele podia sentar lá e comandar todos. E ele não fazia isso, ele trabalhava junto com todos. E quando ele se defrontava com a inércia, ele estimulava o trabalho, vamos trabalhar. Tinha como base a felicidade, a alegria. Eu aprendi isso. Eu preciso ser alegre, eu preciso ser feliz. Se eu propago o evangelho, eu tenho que ser feliz. Porque que Sim. trabalho nobre, não é? Não eu não sou nobre, mas o meu trabalho é nobre. A minha missão é nobre. Francisco falava, né, Renato? Pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras, né? Exatamente, né? Uma maneira de você pregar, você ser alegre, né? Você se Você mostrar que alegre. você está feliz, que você está feliz ali. Eu, quando faço palestra, quando faço algum trabalho, a live, a peça, a gente se dedica realmente, faz com tanto carinho, tanto amor, que aquilo para nós é É muito bom, demais. E né? depois que Serve a como... gente termina, que a gente sente aquela felicidade que está lá no primeiro, segundo capítulo, estranhamente feliz, né? A gente pode dormir o sono dos justos, que nós cumprimos o nosso Sim, dever daquele dia, daquele compromisso. Não é verdade? Ah, é maravilhoso. E olha, Francisco, ele não, quando ele encontrava tristeza, ele alegrava a pessoa triste, a pessoa deprimida, ele não ficava cultivando. Ele não falava em doenças. Quando ele encontrava os enfermos, ele enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Então, ouvia em silêncio os que sofriam, falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. É aquilo que você disse. Se a nossa palavra, né? Às vezes não é necessário palavras. O exemplo que você falou, né? Que ele disse, vá e pregue. Se necessário, use se palavras. necessário, use palavras, É o que você acabou de dizer. E aí, olha, terminando. Foi bom, foi justo, foi honesto. Foi feliz, foi trabalhador e foi irmão. Foi perdão. Foi manso, enérgico quando necessário, compreensivo. Enérgico. O nosso Chico Xavier, muita gente acha que ele era aquela mansidão, aquela pessoa ali que aceitava tudo, meu irmão, não é assim. Olha, gente, assistam as palestras de Geraldinho Lemos Neto. Ele conviveu com o nosso Chico Xavier. O Chico, quando tinha que ser correto, correção, ele era enérgico. Ele era enérgico com relação à ética, com relação à moral cristã, né? E ele não aceitava coisas erradas. Então tinha o sim, sim e o não, não. E é igualzinho, né? Igualzinho quando ele foi Francisco de Assis. Ele foi tolerante, foi humilde, foi pastor. Foi santo, foi místico e foi homem. E foi um anjo, porque ele cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Que a gente possa, né, seguir os passos desse homem. maravilhoso. Olha, bom, eu conversei com o Geraldo, fiz uma live que eu tive esse grande prazer. O Geraldo também ele traz muitas informações pra gente, né? Muito. Ele conviveu com o Chico, né? Pô, que privilégio, né, Renato? Conviver do Demais. lado de um espírito tão evoluído, né? Sim, A sim. gente teve, como você falou, tivemos essa chance, mas eu acredito que vamos ter outras, né? No Então, decorrer das nossas mas evoluções aí, nós estamos tendo a né? oportunidade de conhecer a obra, né? E Sim, mais um livro que eu recomendo para vocês
para confirmar o que o Evair falou, o que eu disse, para não dizer que nós estamos inventando. Existe um livro chamado Kardec Prossegue. Vocês podem ir lá na livraria da USE, se não tiver, encomendar, chega rapidinho. E esse livro, Kardec Prossegue, fala das reencarnações de Chico Xavier. E esse livro foi reconhecido por Chico, que quando foi escrito, Chico ligou para o escritor e disse: não é para publicar agora, haverá o tempo certo, porque senão vai criar uma celeuma, não é o momento ainda. Mas no momento certo ele autorizou a publicação, ligou para esse autor. Eu tenho esse livro, eu acabei de receber esse livro, porque eu estou lendo tudo agora, estou conferindo tudo. E ele ligou então para esse autor e disse assim: olha, para publicar em 15 dias, agora pode publicar. E quando saiu esse livro, o Geraldinho esteve lá em Uberaba, e ele sempre queria perguntar para o Chico se ele era Kardec. Só que quando chegava perto do Chico, né, ele dizia assim, daquele general, né, a gente estremecia. Primeiro porque ele lia os nossos pensamentos. Então você ia assim, com aquele objetivo de fazer uma pergunta, chegava lá, você, não vou perguntar. Mas houve um dia que ele falou: hoje eu pergunto. E ele perguntou assim: Chico, posso te fazer uma pergunta? E Chico abaixou o óculos e falou: pergunte. O senhor sabe me dizer aonde anda Allan Kardec? E Chico disse: anda trabalhando muito. E depois pegou o livro Kardec Prossegue e autografou para o Geraldinho e entregou. Então, ratificando que realmente ele era Kardec. E nesse livro há vários autógrafos do Chico lá no final, comprovando que Chico aceitou assumir que ele havia sido Kardec. E também nesse livro há lá a pergunta que ele diz, né? Francisco de Assis também já estava reencarnado aqui nas terras brasileiras, junto conosco. Então é maravilhoso. Conhecimento nos liberta, nos transforma. Né? E que Francisco transforme a vida de todos vocês. E Francisco, nós somos espíritas, né? Graças a Deus. É muito orgulho da doutrina que eu professo. E Francisco é um espírito de todos, né? Não é santo da Igreja Católica, nem. Ele é um espírito que veio para realmente impulsionar a evolução da Terra. Ele é ecumênico. Você sabe que eu estou indicando esse livro, eu já comprei para presente de Natal para várias pessoas. É o presente, gente. Vocês querem dar um presente que toque o coração, que talvez transforme a vida de quem lê. Quem lê não vai sair incólume. Não vai ser o mesmo. É diferente. Vai ser diferente. Procure esse livro, comece por simplesmente Francisco, depois se aprofunde como eu e Evair estamos fazendo. Vá conhecer a livraria da USE, que é maravilhosa. Vai lá. Nos dá esse suporte. Tem o Clube da Leitura, que se você se associar, você tem desconto nos livros. Tem desconto. É importante. Sim. E que a gente puder fazer para iluminar a nossa vida, né, Evair? Vamos fazer, né? Porque, como Haroldo Dutra diz, né? Eu tenho medo de mim sem espiritismo. Eu falo assim. Você também? Eu não me veria sem, não, a doutrina. Eu não seria coisa boa se não fosse essa doutrina maravilhosa. Olha, obrigado mesmo. Gratidão por você ter aceito esse convite, participar da nossa live no Chico, né? Foi um grande prazer, a gente ficaria horas aqui. Obrigado mesmo em nome da nossa diretoria, em nome dos trabalhadores da nossa casa, que hoje você também faz parte lá, né, do Chico, que agora você está sempre fazendo palestra, nos presenteando, né, com o seu conhecimento, e isso é muito bom. E na próxima eu estarei com certeza, não vou estar de plantão. Então, eu te agradeço muito, gratidão, viu, minha querida? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Você não imagina a emoção de falar de Francisco, de falar para essa casa maravilhosa, de falar com quem está nos assistindo. E se a gente puder iluminar cada coraçãozinho
que a gente puder seguir os passos de Francisco, nossa, quanta felicidade isso traz para nós, não é mesmo, Ivaí? Sim. E olha, gente, dia 23 de Opa, dezembro, nós vamos estar juntos, né? Que eu vou estar assistindo a peça que você escreveu, que eu já assisti, que é maravilhosa. Ai, Jesus, desdobrei. Vai ser maravilhosa no Espaço Bauru, né? E nós vamos estar juntos. Espaço Vida. Espaço Vida, nós vamos estar juntos. Se Deus quiser. Chega cedo, pessoal, porque, olha, a perspectiva é de casa cheia e depois não temos outro dia para apresentar essa peça, vai ser só apresentação única, né? Tem o Tato Stade na peça, tem a Luiz Leme, tem um grupo de trabalhadores maravilhosos nossos lá do Chico, né? Então, é imperdível. Quem já viu, e outra, a gente deu uma mudadinha, mudou o figurino também, para dar aquela coisa de surpresa, né? Então vai ser muito bom. Então, sim. Então, até lá. Tem entrada, 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai estar ajudando, né, pessoal, nessa época de final de ano, nessa época de Natal, as famílias, né, que o nosso centro ajuda. Então, não custa nada, 1 quilo de alimento para assistir uma peça tão maravilhosa. E muito próxima do Natal, né? Vai emocionar mais ainda, né? Vai. Então, tá certo. Então, obrigado a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos que nos assistiram, aos que vão assistir depois pelo YouTube. Gratidão, minha querida. Um abraço para você, viu? Outro. Fiquem com Deus. Amém. Com Francisco. Sim, seja.